já aplicado, sabe que vai poder dispor disso aqui. Olá, Antônio. Oi, Ana, você está me ouvindo? Oi, só testando o áudio. Oi, você está me ouvindo? Você está me ouvindo, Ana? Você me escuta? Escuto, agora escuto. Ótimo. O Carlos está aqui já, só estou testando. Antônio, tudo bem? Tudo bem, seu Carlos? Bem, feliz de estar com você novamente aí. Realmente, eu estou só resolvendo o problema aqui da webcam. Você que apareceu já. Tá longe. É a minha webcam. Você me ouve bem, Antônio? Estou ouvindo bem. Você me escuta tudo bem? Estou te ouvindo, está um pouco, acho que se você chegar mais perto do microfone, fica mais claro. Tá. Vou aproximar. Então, esse Carlos, você me ouvindo? Te ouvindo sim. Você está ouvindo bem? Estou ouvindo bem.
Tudo bem. Perfeito. E aí, como é que o senhor está? Olha, disse que quando Deus se cansou de ser brasileiro, ele mudou para a Flórida, né? Então, Tá certo. E o senhor estava no Brasil nesse primeiro semestre? aí eu acho que no Fala final, isso para mim, por favor. Pode falar. a semana que vem eu dou um pulo aí no Brasil. Devo ficar uma semana lá. O senhor veio aqui no primeiro semestre? Bom, eu devo ir na segunda semana de abril. Segunda ou terceira. Ah, que legal. Pois é, sempre bom estar com o senhor aqui. Sempre que a gente pensa em webinar, o pessoal pede alguma proposta. O primeiro horizonte que nós enxergamos é o grupo Oxford. Vamos pedir socorro para eles. Lá tem conhecimento e tem domínio do assunto. Então, é mais fácil para a gente estar lidando com quem já conhece o mercado. O tema é tão importante, né? Porque tem a ver com o mundo inteiro. Então, quando a gente analisa aí a perspectiva mundial, aliás, acabei de escrever um livro, que deve sair publicado no mês que vem, chamado A Nova Estrutura do Poder Mundial. Que legal. Vou com você, eu vou fazer o lançamento dele em Palmas. Ah, olha aí, vem para cá que a gente vai querer ver sim o seu livro. É importante, eu tenho certeza que vai ter muita coisa interessante. Quem sabe a gente não marca até alguma coisa, fazer um lançamento aqui com os empresários, convoca a indústria, chama todo mundo para estar com o senhor aqui. Beleza, eu vou combinar com a Ana depois. Pra gente fazer. Por mim já está acertado. Ó, só a certeza de que é um lugar quente, eu já estou feliz. Aham. Pois é, deixa eu só tentar iluminar bem aqui mais, se eu um pouquinho. Volta. Escuro. Rapidão. Sério, falta um minuto só para abrir lá, está muito escuro. Aqui, atrás, aqui na frente. Tá? Ok, seu carro. Esse livro do senhor vai sair para qual editora? Vai sair pelos Estados Unidos ou tem alguma brasileira? Tem uma editora aqui dos Estados Unidos, que é até do grupo nosso, a Oxford Publishing. Ah, que legal. A gente vai publicar em inglês aqui e em português no Brasil. Vamos fazer essa parceria, o senhor vir aqui, falar com a gente apresentar para os empresários. Foi um tema que o pessoal estava procurando muito, e quando a gente fala da Rússia, nós falamos muito de fertilizante, principalmente no Tocantins, nós importamos boa parte da Rússia, o pessoal preocupado como é que vai fazer, e como a federação é responsável pelo desenvolvimento industrial, como a gente poderia ajudar. O nosso maior incentivo hoje é a informação, é o conhecimento. E eu pensei, vamos fazer um webinar, chamar o seu carro, ele conhece essa região, conhece todo o aparato mundial. Então, é interessante que a gente faça essa parceria. Por isso, esse tema. Mas eu acho que a gente pode iniciar, já tem uma quantidade bacana. O senhor me escuta bem, né, seu carro? Está me ouvindo? Ótimo, eu não sei se o senhor agora. Vamos ver. Vamos lá. Então, esse é o webinar Impactos da Guerra entre Ucrânia e Rússia nas exportações e importações brasileiras. Nós vamos falar um pouco hoje desse conflito ali na região que está circunciada pela Rússia, pela Ucrânia e todo em volta da Europa, por mais que os Estados Unidos não seja geograficamente perto, está muito próximo desses conflitos. O webinar tem essa proposta de trazer informações, principalmente para o Brasil, de forma mais exata aqui na região norte, como nós somos impactados diante disso. Nosso grande parceiro já é o quinto webinar que nós fazemos juntos, o Grupo Oxford, no grupo na pessoa do senhor Carlos Barbieri. Quero agradecer à federação por essa oportunidade, em nome do presidente Roberto Pires, ele que está em reunião do conselho,
então hoje não vai estar podendo participar conosco, mas tem a nossa gerente de unidade, a Amanda, que está presente. A gente também agradece ao SIM, que é o Centro Internacional de Negócios, é o núcleo responsável dentro das federações a nível nacional por proporcionar um ambiente de exportação e importação de forma mais adequada, alinhada aos padrões que pede a internacionalização. E agradecer também ao Grupo Oxford, na pessoa do senhor Carlos, muito obrigado pela parceria. A gente agora começa a discorrer um pouco sobre esse tema tão importante e tão contemporâneo, né, senhor Carlos, que se faz presente, a gente fala assim, infelizmente, mas que traz algumas informações que nós precisamos discutir. O empresário precisa dessa informação, principalmente quando nós sabemos que o Tocantins hoje ele é responsável por boa parte quer dizer, hoje boa parte das exportações tocantinenses, quando a gente se fala a capital Palmas, 90% são produtos do agro. Quando nós levamos para o estado, esse percentual ele também não é diferente disso. Então, a soja, o milho, o arroz são produtos primários aqui e estão no ranking da exportação do Tocantins, por isso essa preocupação, seu Carlos. E após o senhor se apresentar, eu já pergunto para o senhor quais são os maiores impactos hoje do Brasil com esse posicionamento da Rússia, esse posicionamento da Ucrânia. Hoje existe uma guerra declarada. É claro que já existem várias reuniões aí por parte dos dois países para tentar amenizar, para tentar afundar. Mas quais os impactos do Brasil diante dessa formalização da guerra hoje? Seu Carlos, eu não te escuto agora. Não sei se é só eu. Perfeito. Falha minha. Ótimo. Bom, em primeiro lugar, Antônio, obrigado pelo convite. Estou extremamente feliz com a possibilidade de estar com vocês novamente. A FIEP é uma organização ímpar no Brasil, porque mesmo estando no centro, a FIEP sempre tem trazido para os empresários locais informações que a gente tem muita honra em conseguir participar, estar juntos, etc. Eu começaria pedindo um minuto para você, para tentar enquadrar o que é essa guerra, como ela começou. Na verdade, porque isso vai explicar muito a relação e as oportunidades do Brasil. A invasão russa à Ucrânia era uma invasão prevista, marcada com data. A tropa russa já estava ao lado da Ucrânia já desde o ano passado. Ninguém coloca 150 mil homens no meio do frio, no gelo, se não tiver uma intenção de realmente usar essa tropa, né? E isso, na verdade, também era sabido, não só pela Ucrânia, como pelo próprio Estados Unidos. A gente sabe que era do interesse americano, isso a imprensa não divulga com muita clareza, que houvesse essa guerra, certo? O governo atual queria alguma movimentação externa que viesse a tirar um pouco da imprensa americana os problemas que o governo atual enfrenta dentro da realidade interna. Inflação, custo da gasolina, a invasão mesmo de quase 2,5 milhões de pessoas no território americano vindo da América Latina, pelo México e assim sucessivamente. Então, esses problemas, logicamente, eram a grande tônica da imprensa, mesmo as que são solidárias com o governo. Então, a provocação de atrair a Ucrânia para a OTAN, logicamente, foi a última, digamos assim, atividade necessária para, de alguma maneira, forçar a que esse conflito acontecesse. Aí, como eu escrevi num artigo algumas semanas atrás, a questão é que não combinaram com os ucranianos. Então, aquela guerra que, como diria o nosso querido Garrincha no passado, não combinaram com os russos, nesse caso, não combinaram com os ucranianos. Aquela guerra que devia ser rápida, de ocupação do território, porque, logicamente, o exército russo é muito mais poderoso, acabou não sendo tão fácil, certo? Então, a expectativa de que fosse uma guerra rápida e depois se transformasse num conflito de guerrilha, acabou se transformando em uma coisa completamente diferente do planejado. As áreas que os Estados Unidos têm interesse em preservar na Ucrânia, inclusive que ela tem
digamos assim, laboratórios e outras coisas interessantes dentro da Ucrânia. Não houve mais possibilidade de preservar. A Ucrânia se defendeu de uma maneira assim galharda, não esperada, né? A reação ucraniana, aquele passeio da Rússia não aconteceu. Dentro da própria União Europeia, os governos que queriam deixar assim as coisas acontecerem acabou sendo pressionado pela população a tomar iniciativas na guerra e, de alguma forma, os Estados Unidos acabou tendo que entrar, pelo menos do ponto de vista retórico, mais firme na guerra. Bom, tudo isso para dizer o seguinte: de alguma forma, dentro da sua pergunta, certo? Os impactos para o Brasil desta guerra são, eu diria, positivos, certo? Você se lembra quando nós discutimos no ano passado, retrasado, sobre a guerra econômica entre os Estados Unidos e a China, e eu dizia que o Brasil era o grande país beneficiado, porque ele era um provedor da China, em termos de minérios e, particularmente, da segurança alimentar, e as indústrias que estavam na China, inclusive as americanas, queriam buscar um porto seguro para trazê-las para um país que tivesse um bom relacionamento com os Estados Unidos. Não é que a gente queria guerra, aquela e nem essa, mas a fatalidade nos favoreceu, no caso da guerra da China. Os commodities subiram. Ninguém mais do que quem mora em Palmas e Tocantins sabe como foi positivo o aumento do valor das commodities, e, com isso, o Brasil acabou atraindo também algumas indústrias para o seu território. No caso da Ucrânia agora, você pode analisar o quê? Primeiro que a atitude estratégica do Brasil, até muito condenado pela mídia brasileira, do presidente ter ido lá já às vésperas do conflito. O Brasil é altamente dependente de fertilizantes, particularmente alguns minérios, e se o Brasil tivesse entrado, assim, digamos, numa linha junto com a União Europeia e os Estados Unidos nisso, provavelmente nós estaríamos limitando a nossa possibilidade de receber produtos que são essenciais para a nossa vida agrícola no Brasil. Então, aquela ida tão condenada por alguma imprensa foi, não digo a salvação da lavoura, mas foi a segurança de que nós seguiríamos tendo um fornecimento, particularmente de fertilizantes, 40% dos nossos fertilizantes, se não me engano, da Rússia, certo? E isso não vai, de alguma forma, prejudicar a nossa capacidade de produção e, mesmo assim, muito mais do que isso, certo? O preço dos commodities com a guerra aumenta. A gente sabe que a Rússia e a Ucrânia são grandes provedores de alimentos para o mundo. Os dois estão no conflito, os russos não podendo vender e os ucranianos não tendo nem como produzir, de alguma maneira facilita e aumentando os preços da commodity. Você vê que esse ano se espera um saldo positivo na balança comercial de 75 bilhões. Praticamente tem um lado ruim, que é a diminuição do valor do dólar perante o real, que diminui um pouco a receita em real da nossa agricultura, mas altamente compensado pelo valor da commodity. Tá certo. Seu Carlos, quando a gente fala desses conflitos, o senhor fez uma introdução muito boa para quem não está entendendo o que está acontecendo aí no mundo. A gente sempre pensa logo aqui no Tocantins a quem recorrer. Nós já somos um estado geograficamente centralizado no Brasil. A nossa infraestrutura dificulta que a gente aumente o número de exportações por conta da via terrestre, que às vezes muitas vezes é defasada. A linha aérea já é mais cara e, dependendo exclusivamente da Rússia, da Ucrânia, de alguns produtos, a gente se pergunta a quem recorrer, para onde colocar o nosso olhar e a nossa dependência, sendo que esses países estão em guerra. Como nós podemos resolver essa situação? Hoje, o senhor teria alguma região que o Tocantins poderia falar assim: não, eu posso ir atrás de tal país, porque a Rússia e a Ucrânia não me atendem hoje. Existe alguém com esse poder de venda também, além da Ucrânia e da Rússia? Esse é
novamente, aquele problema. Você está procurando uma solução e aproveita da guerra para isso, certo? O Brasil, até agora, não ingressou fortemente no desenvolvimento da sua indústria de fertilizantes. Esse é um dos pontos sérios das nossas limitações, até porque era mais barato e mais conveniente importar. Os Estados Unidos estavam autoabastecidos e o Brasil comprava da Rússia. Hoje de manhã ainda estava tendo uma reunião com o pessoal de Santa Catarina, que está desenvolvendo um aumento da produtividade na agricultura, e também na área da pecuária, a partir de uma metodologia completamente diferenciada, que é através do sistema de água, que recebe um tratamento anterior, através de um sistema de música e através do sistema de luzes, certo? Uma das coisas que eu diria é que vale a pena buscar, dentro da própria tecnologia nacional, estimular novas alternativas, que nos fariam independentes, em parte, daí. Por outro lado, no próprio Estados Unidos, na parte de fertilizantes, existem novas tecnologias para sair o fertilizante, principalmente do próprio petróleo. Óleo do petróleo pesado, inclusive, que é o menos valorizado internacionalmente. E essa tecnologia que está sendo desenvolvida no Texas, por ali, e que até agora não podia competir, porque, logicamente, havia uma espécie de uma máfia, de um grupo que dominava o fertilizante no mundo. Agora ele começa a encontrar lugar para exportar, particularmente para países como o Brasil, que tinham essa alta dependência da Rússia, certo? Então, para onde correr é correr para o novo, né? É correr para essas novas tecnologias de fertilizantes dos Estados Unidos, através do petróleo, para as novas tecnologias que nós temos aí no Brasil mesmo, através da água, com a música, por incrível que pareça, e outras formas bastante modernas, e que aumenta a produtividade, vai aumentar, no gado leiteiro, por exemplo, aumenta 8% a produção de leite. Então, seguramente são números que nos a incentivar esses cientistas que estão aí meio, digamos assim, desamparados, a desenvolver a nível realmente industrial esses fertilizantes que a gente precisa. São alternativas que a gente encontra aqui mesmo, na sua explicação. A gente tem aparato aí, não precisa desesperar. A gente espera que tudo isso passe logo, mas existem meios, além da Rússia e da Ucrânia, formas paliativas ou não, a gente pode ficar um pouco mais tranquilo, empresário do agro aí. Seu Carlos, uma das maiores preocupações também hoje da indústria continense, principalmente do agro, é a variação da moeda. Ano passado nós tivemos o dólar disparando, o real sendo desvalorizado, mas esse ano a gente já tem um processo inverso. O real está caindo, o dólar está caindo, o real está valorizando. A gente chegou ao melhor patamar dos últimos 5 anos aí, a gente fechou a 4,95 essa semana. Como o empresário brasileiro pode se proteger diante dessa inconstância do mercado financeiro? É melhor comprar o dólar agora? É melhor fechar reservas de ouro, garantir o euro? O que o brasileiro pode fazer além do real para estar conseguindo suprir essa inconstância da moeda? Em toda importação de produtos, existe a contrapartida da exportação. Então, se por um lado nós estamos sendo altamente beneficiados do preço das commodities agrícolas em particular, por outro lado nós estamos sendo prejudicados pelo valor mais baixo do dólar, mas que na média nós estamos com uma valorização do preço final do produto muito mais interessante para nós. Como é que vamos entender nisso? Quer dizer, da mesma maneira, quando há uma expectativa de alta, você faz um hedge cambial, você compra a futuro, baseado na expectativa que o valor presente vai ser defasado, e aí o banco cobre essa diferença. Hoje, a maioria das pessoas que está na área está procurando fazer o hedging no próprio produto agrícola. Você lembra que, até recentemente, o fertilizante variava de acordo com o preço final do produto. Então, muitas vezes, o preço do produto aumentava, mas você tinha um custo agregado. Essa compensação não fica muito clara, porque nós temos carência de fertilizantes, vamos usar só isso para não falar dos químicos, daquela coisa toda.
genericamente falando, esses fertilizantes, a gente tem que negociar em função do novo valor do dólar, certo? Para que ele seja mantido. O que eu faria, quer dizer, o que eu sugeriria, é que a gente procurasse fechar contratos de médio e longo prazo no valor do dólar presente, certo? Deixando para o exportador a preocupação do hedging, quer dizer, para nós garantirmos um preço de compra favorável. E como o preço de venda, quem faz é o comprador e a demanda, o Brasil está altamente favorecido, então você imagine você tirar do mercado internacional dois grandes produtores como a Rússia e a Ucrânia, não há como os produtos não subirem. E não é só nos grãos, você vê, por exemplo, nos frangos. O Brasil vai exportar, se espera que exporta, até eu estava vendo hoje de manhã para confirmar essa informação, hoje o Brasil exporta mais ou menos alguma coisa em torno de 60 mil toneladas, certo? A nova situação vão ser 210. Né? Então, essa variação aumenta de uma maneira fantástica. São 300 milhões de reais só nesse pedacinho do mercado, certo? Ora, isso é o direcionamento, porque uma coisa é você aumentar a produção, digamos, do gado, que você demanda 2 anos, pelo menos, para transformar o bezerrinho em um boi pronto para o abate. No frango, não, são 60 dias, 40 e poucos dias, dependendo do nível de produtividade da granja, certo? Então, você tem uma velocidade de transformação daquele milho, daquela farinha em franguinho pronto para exportar, é uma coisa fantástica. E você imagine com uma variação como agora, que nós vamos mais que triplicar a capacidade de exportação, porque já não temos esses concorrentes, digamos assim, no mercado. Voltamos à primeira pergunta sua, certo? O Brasil se beneficia ou se prejudica nisso? Eu entendo que o Brasil é o país mais beneficiado desta guerra do mundo inteiro. Que nós somos os maiores exportadores agrícolas para algum desses produtos. Os nossos grandes concorrentes estão saindo fora e com a sagacidade, a habilidade do governo brasileiro em garantir o fornecimento dos fertilizantes, enquanto que a maioria dos nossos concorrentes, não só europeus, como aqui a própria Argentina e etc., não terão acesso a esses produtos com preços beneficiados, ao contrário, eles terão que pagar um adicional para ter esse produto. A própria Rússia já suspendeu a exportação para a maioria dos países que não ficou, pelo menos, neutro no processo. Nós vamos ter menores custos que o mercado mundial e maiores preços na exportação deles. Perfeito. É por isso que é importante, seu Carlos, a gente conversar com quem está do outro lado, com quem entende, que a grande demanda aqui da Federação dos Empresários, quando vem falar de exportação, principalmente do agro, é essa preocupação quanto à dependência da Rússia. Muito importam fertilizantes, que é o grande carro-chefe hoje da Rússia, e eles se pegaram numa mão única, onde eles falavam quem nós vamos pedir socorro. E quando a gente para olhar por outra perspectiva, nós entendemos que existe um benefício, isso pode ser melhor, claro que a gente não está se alegrando com a guerra, mas existe um benefício de cunho comercial, e é importante a gente conversar, por isso nós fazemos esse webinar, porque abre até a nossa mente. A gente falava assim, só vai fazer prejuízo, então vai cortar a importação, a gente vai ficar sem ter como aumentar o nosso cultivo, a preocupação até com a safra de 2022, que seria afetada. Então, a sua perspectiva é perfeita, porque traz um horizonte alegre para o Tocantins, onde a gente pode se beneficiar, sim, dessa situação e recorrer a meios internos, que o senhor muito bem explanou na pergunta anterior. Hoje, senhor Carlos, a gente tem visto muito nos jornais, principalmente aqui no Brasil, eu falo ao jornalismo brasileiro, trazendo notícias de sanções que a Europa tem imposto à Rússia, principalmente à Rússia, eu diria que quase 100% do que nós temos recebido da mídia, é que a Rússia tem sofrido grandes sanções, graves também, de cunho financeiro, dos bancos mundiais, dos Estados Unidos também, fechando as portas. A gente tem também um grande número de recursos financeiros sendo enviados para que a Ucrânia
se fortaleça de forma militar, a Europa também fazendo esse papel, e a gente tem visto essa jogada chegando para beneficiar a Ucrânia, para socorrer esse país, e o nosso Brasil, de forma generalizada, o Planalto hoje adota uma postura neutra. Diante disso, ainda que, só fazer um parênteses, a gente tem na ONU, quando foi assinada a carta, o Brasil se posicionou contrário, mas o nosso governo hoje ele é mais neutro, até para não afetar essas ações comerciais. Isso beneficia os nossos produtores, os nossos importadores, ou isso, a seu ver, pode prejudicar o posicionamento do nosso governo hoje? Olha, eu vejo que, voltamos ao exemplo da China, se conversou 2 anos atrás. Eu me lembro que a imprensa dizia que a postura do governo federal com relação à China era altamente negativa, porque, em função disso, nós estaríamos limitando a nossa exportação para aquele país e que o Brasil devia adotar uma política agressiva a favor da China e relutante com relação aos Estados Unidos. Nós dizíamos à época que isso era uma tolice ideológica, certo? Porque a China não tem problema de imposição ideológica. A China é um país pragmático, ela quer o poder. E para poder exercer o poder, ela precisava, continua precisando, ter a segurança alimentar. O Brasil seguiu com a sua posição, exportou mais que nunca para a China, continua exportando, certo? E nada mudou em favor da Argentina a subserviência aos interesses chineses, a não ser os investimentos chineses no país. Estados simultâneos, e a mesma situação agora com relação a estas sanções que a Europa está impondo à China. A Europa nunca poderia sancionar o Brasil por estar numa posição assim mais confortável com relação à Rússia, porque ela dependerá mais que nunca, inclusive do produto brasileiro. Você lembra que já se falou bastante, até no seu programa, sobre o fato de que a França, em particular, nunca iria aceitar o Mercosul no acordo com a União Europeia, porque, se aceitasse, a França quebraria, ela não tem capacidade de produzir soja e outros produtos nos custos e com a qualidade que o Brasil e a Argentina produzem. A situação agora é um pouco mais grave para eles, porque eles não podendo importar da Rússia, ou pelo menos por um tempo eles estarão limitando essa importação. O que vai acontecer? Eles vão ter que recorrer àquele inimigo final da França, que é o Brasil, certo? Para poder se abastecer. O abastecimento é necessário. Depois, mais para frente, a gente pode falar sobre a parte do centro de energia, certo? Mas o Brasil não será um país sancionável nem pelos Estados Unidos, nem pela Europa, nem pela China, porque o mundo inteiro é altamente dependente do que o Brasil produz. Ótimo, perfeito, seu Carlos. Pegando esse gancho aí também das sanções, a gente tem sido bombardeados aqui com os aumentos de combustíveis. Eu acho que é o protagonista dessa guerra no Brasil, desde antes da guerra já vem aumentando, e a gente sabe que isso não é um problema só no Brasil. Nós temos o mundo aí tendo combustível nessa crescente de valores, mas nós, nos últimos meses, nesse ano, de outubro para agora março, a gente já teve 5 aumentos de combustíveis no Brasil. Nós tivemos uma média de 7,60 por litro aqui. Hoje, o Brasil se produz muito petróleo, porém não refina, tem que mandar para fora, existe custo nisso. O senhor acha que essa guerra hoje, seu Carlos, acaba prejudicando mais o consumidor final por conta da gasolina, ou existem outros protagonistas que podem ter os seus valores aumentados aí durante a permanência do conflito? Excelente pergunta. Você me permite um pouco de retroceder. O combustível estava num valor tão baixo há 4 anos atrás que o próprio governo americano estava pedindo à Arábia Saudita e outros países para diminuírem a produção da entrega para não afetar de maneira significativa a economia da indústria de energia nos Estados Unidos, particularmente o petróleo, certo? Porque os Estados Unidos tinha chegado à sua autossuficiência em matéria de energia e ele era exportador, particularmente de gás.
E com isso, o Brasil, o resto do mundo está beneficiado, principalmente os países que dependiam de importação de petróleo. O Brasil desperdiçou bilhões de dólares comprometendo-se a fazer a usina no Ceará, a usina em Pernambuco, junto com aquele da Venezuela, Hugo Chávez, que no final o dinheiro foi para onde ninguém sabe, mas as usinas não foram feitas no Brasil. Então, perdeu a capacidade de refino, que é onde você ganha dinheiro e tem dependência aí. Mas aí foi alguma coisa mais ideológica do que pragmática foi no Brasil. Então, o Petrobras estava quebrado, enfim, nós sabemos tudo isso. Se abordou bem. A imprensa... Quando eu fiz alguns anos de jornalismo, a gente aprendia que um jornal era feito de notícias e editorial, basicamente. No editorial, o jornal punha a sua posição, ele explicava o que ele pensava a respeito do assunto, e as notícias tinham aquelas informações básicas, o que, quando, como, onde, né? Etc. Bom, o que aconteceu, infelizmente, nos últimos anos, é que os jornalistas passaram a ser editorialistas. Então, eles transformam a notícia de uma forma que ela passa a ser a exibição do seu ponto de vista, que é válido, a liberdade de imprensa é para isso, mas nos prejudica como leitores, aqueles principalmente que não têm acesso aos fatos, porque a gente passa a receber a informação trabalhada, certo? Dentro de um ponto de vista. Vai acabando por distorcer a realidade, pelo menos daqueles que simplesmente absorvem, não analisam os dados. Bom, isto dito, vamos ao petróleo, certo? O que aconteceu com os Estados Unidos? O último presidente eleito, agora recentemente, ele se comprometeu em campanha a desativar a indústria poluente, ou seja, o petróleo, certo? De tal maneira a que o petróleo ganhasse um valor maior e a energia limpa, que é o desejo de todos nós, a energia limpa, certo? Mas só que a transposição de um procedimento para outro é como a gente aprendeu no esporte, na corrida de bastão. Você só pode passar o bastão para alguém que já esteja correndo. Se você parar esperando que venha atrás, provavelmente vai perder a corrida, certo? Bom, o que aconteceu com os Estados Unidos? Os Estados Unidos suspendeu, por exemplo, a linha de petróleo que vinha do Alasca para a Texas, que representava mais ou menos 600 a 800 milhões de barris, certo? Para comprar da Rússia, certo? A um preço superior, porque havia uns acordos lá, o próprio do presidente atual andou envolvido em umas negociações nesse sentido. Bom, o que aconteceu? Quando o mundo se deu conta de que que os Estados Unidos era dependente de petróleo, o preço da gasolina que nós pagávamos aqui na Flórida, $1,80, $1,90, foi para 4, antes da guerra. Antes da guerra. Então, o preço da gasolina nos Estados Unidos mais do que dobrou antes da guerra. Tanto que, aí, terminado o impacto emocional da guerra, o barril voltou aos $100 e poucos por barril, que era de antes. Não é o ideal. Não é o ideal para nenhum de nós, nem para os Estados Unidos. Certo? Mas isso voltou ao normal apenas com a possibilidade, com a pressão da opinião pública americana, no sentido que os Estados Unidos volte a ser autossuficiente. E cada país tem a sua solução. No caso nosso, aqui dos Estados Unidos, a solução é realmente os Estados Unidos voltar a ser autossuficiente em energia. Você ser contra a produção interna de petróleo e comprar da Rússia, você vai queimar o mesmo petróleo. A de poluentes é exatamente a mesma. Então, você não está tirando as nuvens negras da poluição apenas por deixar de produzir internamente, dando emprego internamente e passando a importar. E você vê que o que se importa da China hoje é 200 mil barris menos do que era o que os Estados Unidos estaria processando em trazendo os petróleos do Alasca. Como você não tem a liberdade de montar o seu próprio preço, certo? Porque você passa a ser dependente da importação, os exportadores, os produtores, passam a manipular o preço. E se lembramos que os produtores mundiais maiores, quer dizer, a Rússia é o terceiro maior, certo? Como é que ele vai estar?
Então, terceiro, então, tem a Arábia Saudita, a União Europeia e a Rússia. Ora, é mais ou menos esperável que os Estados Unidos, ao voltar a ser um grande produtor, esse preço vai voltar a um preço normal. Todas as suas reservas para a produção de usinas para produzir a gasolina no Brasil, de refinarias, para fornecer com esse recurso financiamentos a outros parceiros comerciais, Angola, Venezuela, Cuba, etc., que acabaram nem pagando a gente, nós perdemos a chance da independência. O Brasil tem capacidade de produzir quase a totalidade do que ela consome, mas não tem capacidade de processar quase nada, porque as refinarias, que é o que dão, no final, a palavra que estabiliza o mercado, nós perdemos. E você leva, às vezes, 10 anos para você produzir uma usina. Então, mesmo, por outro lado, considerando que o Brasil, na pior da sua já ainda teve um aumento de preço do petróleo, se você comparar o preço da gasolina no Brasil, da União Europeia, de alguns países da América Latina, à exceção da Venezuela, lógico, e dos Estados Unidos, o Brasil subiu menos que, por exemplo, o próprio Estados Unidos. Certo? Agora, quanto afeta isso, é diferente, porque o sistema de transporte nosso, e ninguém mais que quem está em Tocantins sabe, ainda é fundamentalmente terrestre. Então, o petróleo influencia definitivamente o final do produto e causa a inflação, que não é só do petróleo, mas você vê. O Brasil está com uma inflação alta. Né? Para o seguinte, Antônio, o Brasil já conviveu, você é mais novo, mas já conviveu com inflações altíssimas, que passavam de 80%. Então, o Brasil tem um preparo cultural para administrar a inflação de uma maneira mais inteligente do que os Estados Unidos. Então, o Brasil, quando chega a 10% de inflação, e os Estados Unidos agora chega a 8%, quem está mais preparado para enfrentar a inflação? O Brasil. Nós temos mais cultura, temos mais preparo, temos mais formas, até jurídicas, de enfrentarmos a inflação. Imagine o coitado do americano, que tem a maior inflação dos últimos 40 anos. Ele não sabe o que fazer, ele não sabe como se defender. Ele não sabe comprar no supermercado, porque amanhã vai custar mais caro, certo? Então, o plano... Você está acostumado que ele vai todos os meses no supermercado e gasta a mesma quantia. Hoje ele gasta 40% a mais. 40% a mais. Em grocery, ele gasta 65% a mais. Em petróleo, ele gasta 100% a mais. Ora, isto, logicamente, para quem tem dinheiro e poupança, afeta muito, mas não mata o cara de fome. E 10% de inflação ou algo por aí é extremamente danoso, certo? Mas nós temos instrumentos, temos cultura. Sim, é verdade, você tá. Perfeita a sua colocação para puxar a próxima pergunta. A gente fala de petróleo porque realmente não se discute hoje no Brasil o petróleo aumentando e aí fontes renováveis que a gente vai fazer para energia limpa que o senhor abordou, mas também acoplado ao petróleo nós temos o alimento subindo, e eu falo alimento necessário na mesa do brasileiro. A gente fala do arroz, a gente fala do feijão, da carne, que tem aumentado desde, na verdade, o início da pandemia trouxe isso, não culpa a guerra apenas, mas o brasileiro hoje se vê nos maiores valores. É claro que a carne já deu uma reduzida, a gente está sentindo um pouco no bolso, mas do que o senhor falou, a inflação também faz parte disso, puxa esse preço também para o consumidor final. Seu Carlos, hoje nos Estados Unidos ou na região da guerra, principalmente no Ucrânia, nesse entorno que é o ambiente mais perigoso, existe alguma forma do governo amenizar isso, alguma política que o senhor conheça, que o empresário possa ir atrás, ou que a gente possa aguardar hoje? Vou dar um exemplo para o senhor do combustível. Na Câmara dos Deputados, na semana passada, foi aprovada a nova forma de cálculo do ICMS no Brasil. Então, antes que no Tocantins tinha uma taxa, a gente tem outra taxa no Rio de Janeiro, outra taxa no Pará. Eles vão padronizar essa taxa hoje de forma nacional, então será para todo o país durante um certo intervalo. Então, a gente vai ter já esse fôlego de vida. E o governo federal anunciou que estuda zerar
o imposto federal em cima dos combustíveis. Então, são políticas públicas que elas podem nos ajudar. E quanto ao alimento, tem alguma coisa que o governo possa fazer também? Olha, aí já é um problema mais complexo, porque, na verdade, você colocou muito bem a questão do combustível, como é a questão de alguns outros itens no Brasil, automóveis, certo? Em que você compra um automóvel, metade é imposto, metade é automóvel, certo? Você vai comprar um combustível, 2/3 em alguns estados era propriamente imposto e 1/3 era o próprio preço do petróleo. Então, não adiantava controlar o preço ou tentar conseguir um preço mais barato no combustível se essa tentativa, esse esforço não era, de alguma maneira, seguida por parte dos estados, que, a bem da verdade, depois da pandemia, você sabe bem, os estados estão riquíssimos, né? Porque eles absorveram quantidades enormes de dinheiro que vinha do governo federal, não necessariamente aplicado na guerra ao vírus, certo? Então, eles estão com as cheias. E, justamente, no ano eleitoral, o perigo é que se aplique esse excesso de recursos disponível em aumentos salariais, às vezes, não necessários para os trabalhadores públicos. Bom, isso faz com que a gente volte à questão básica, certo? Bom, como é que eu consigo ajudar a população que está carente de um alimento mais barato, numa época inflacionária, em que a gente sabe que a comida vai subir de preço, certo? Porque se o mundo inteiro vai importar frango mais caro do Brasil do que nós pagamos no mercado interno, o preço interno vai aumentar, né? A questão da oferta e da procura. E de soja, milho e qualquer outro produto que você pense. Há várias maneiras que o governo pode agir, certo? Então, ele pode criar um bom ticket de refeição, alguma coisa. O que ele não pode fazer é tentar quebrar o país com uma intervenção de limitação de preço, porque aí você desestimula o produtor. Logicamente que há alguns políticos assim um pouco dissociados da verdade, ou um pouco mais demagogos, assim, falam, não, vamos tabelar o preço. Tabelar o preço a gente já sabe desde o start que não funciona. Não adianta o governo atrás do governo. A história já mostra isso. Você pode tentar minorar topicamente. Então, você escolhe os produtos básicos que toda a população consome e aquiona a quem precisa, porque todas as medidas genéricas acabam sendo injustas, porque quem ganha 10 salários mínimos tem menos necessidade de ajuda nisso do que ganha um. E a grande quantidade de brasileiros são aqueles que, de alguma forma, eles não fazem parte nem da estatística, certo? É o rapaz que vende a garrafa d'água na rua, é o que presta um serviço informal. Então, a falta de informação que nós dispomos dentro da estrutura do governo, que melhorou bastante ultimamente, mas que ainda tem um contingente enorme de brasileiros que não está assistindo, até porque a gente não sabe se ele existe, né? Aí não adianta os jornais virem falar tantas pessoas receberam ajuda que não mereciam, nem existe mais. Na emergência, você tem que dar para todo mundo, certo? Mas agora, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acho que a forma de contribuir para minorar esse sacrifício para o mais carente, efetivamente, é criar uma forma de ajuda tópica, limitada no tempo, certo? Toda concessão que não tem um prazo e uma razão deixa de ser uma concessão, passa a ser um vício, certo? Então, a gente tem que encontrar isso. Agora, é complicado. É isso que hoje o grande entrave da política brasileira para se resolver a curto prazo. Mas, como o senhor falou, a gente precisa enxergar um horizonte em meio a tudo isso. As coisas estão acontecendo, os benefícios estão saindo, e a nossa pauta hoje é importação, então eu vou continuar nessa pauta de exportação e importação, mas a sua fala foi bem colocada. E a gente caminha já para o final, porque sempre o nosso acordo é de 1 hora no máximo com o empresário, porque empresário, tempo é dinheiro. E a gente falando em guerra, seu Carlos, que a gente não esperava, uma fala de empresário foi que tudo que nós não precisávamos nesse momento era de uma guerra. Pós-pandemia, na verdade a pandemia está afundando aqui, inclusive eu estou sem máscara, foi feita essa semana
liberou. Antes era obrigatória, hoje é recomendável. Então, a gente já começa a ver 2019 aí voltando para o nosso ambiente de trabalho, a gente consegue ver os rostos novamente, e isso nos traz muita felicidade. Mas estamos numa guerra que acaba respingando nas nossas vendas, nas nossas compras, e os próximos cenários nós não sabemos. Já que houve várias reuniões para negociação, não chegaram a um acordo, e o empresário se pergunta: é preciso diminuir o investimento para a exportação, seguro mais um pouco, ou eu posso investir? Por exemplo, a gente tem hoje uma taxa Selic que tem subido, mas a importação ela precisa ser aumentada para que a exportação aconteça, principalmente no agro. Como o empresário deve lidar com essa incerteza, seu carro, hoje? O financiamento pode continuar, a gente pode sonhar ainda com o aumento da exportação da balança comercial. Nós temos tido resultados positivos nos últimos meses. A minha pergunta é: como o empresário brasileiro deve se comportar diante dos próximos cenários? Difícil. Isso de uma maneira muito clara. Então, é o seguinte, como primeira pergunta sua, eu vejo muito claramente que o Brasil é o maior beneficiário da guerra. Ninguém gosta da guerra. Mas, do ponto de vista humano, a humanidade que não teve nenhum aprendizado com a pandemia, em termos de solidariedade, de apoio, foi assim até triste, né, para nós vermos assim a falta de solidariedade. Sim, sim. Então, a nível mundial, tão forte, a nível de solidariedade como essa guerra. Por incrível que pareça, se há um aspecto bom na guerra, é você ver casais em Paris, que recebe 30 pessoas na casa dele, da Ucrânia, para hospedarem, há toda uma rede de locação de imóveis pelo sistema de informática, entrega 1 milhão de imóveis a servirem de hospedagem para as pessoas. Eu não me lembro ter visto um movimento de solidariedade a nível mundial tão bom quanto agora. Queríamos isso? Não. Gostaríamos que a humanidade seguisse tendo uma evolução para a solidariedade, independentemente de uma crise humanitária como essa, certo? A guerra é algo que estava caindo por terra, que era o sentimento de nacionalidade. Você que acompanha bem a política internacional, não sei se você chegou a ler o nosso livro anterior, Bilateralismo e Multilateralismo, nós dizíamos que a tendência era que os países buscassem soluções com parceiros próximos. Daí a necessidade de você mudar os acordos multilaterais para acordos bilaterais. Alguns aceitaram, outros não aceitaram, houve reação, etc. Mas hoje, como agora, nesse mundo, não nesse país, nós vemos tanta evolução do sentimento de nacionalidade, que é uma coisa bem administrada positiva, porque você vai fazer um acordo com a Argentina em que os interesses dos dois países é que tem que se integrar. Então, às vezes, você põe mais o Chile nisso, e o interesse do Chile é um pouco disforme, e quem acaba pagando a conta é o Brasil, no caso, o Mercosul, porque é o que tinha mais a dar. Então, nós entramos com emprego e os outros entravam com os produtos. Bom, beleza. Então, essa guerra, como você colocou bem, ninguém queria. Mas, se há um país beneficiário nessa guerra, é o Brasil. Ele tem uma enorme capacidade, aí vamos ao âmbito da sua questão, de aumentar a sua produção, porque dificilmente, a curto prazo, reorganizar a nível de produzir, principalmente commodities agrícolas, de acordo com a necessidade mundial, certo? Isso eu falo desde o grande comprador que é a China até o pequeno comprador de um país africano. E o mundo vai ter que subsidiar. O que acontece com o mundo como um todo? Bom, eu vou produzir mais, vou. A Europa está quebrada, literalmente, ela se quebrou com a pandemia, está imprimindo dinheiro e agora vai usar da guerra para poder justificar a reestruturação econômica acontecendo na pandemia, a paralisação das atividades econômicas com a guerra. Mas, na verdade, a Europa quebrou na pandemia, em função da pandemia, em função das formas pela qual ela combateu a pandemia. A mesma coisa aqui nos Estados Unidos, certo?
que o presidente falava, que eu vou fazer? Eu só tenho máscaras para até junho, eu só tenho vacinas até não sei quando, e se vier uma outra coisa, quase que torcendo para vir uma outra coisa para forçar uma nova enxurrada de dinheiro público para beneficiar a indústria. Bom, o brasileiro, se eu puder... eu acho que você pede minha opinião, independentemente das pessoas acreditarem ou não, é o grande momento de aumentar a produção. Porque o Brasil vai ocupar esse espaço que já tem, com sobra, vai ocupar o espaço que vai abrir-se em função disso, porque nem a Rússia nem a Ucrânia não vai conseguir voltar a produzir nos próximos anos. E se voltar a produzir, não vai ser para exportação, vai ser para o seu próprio mercado interno. A Rússia teve um desmantelamento gradual, mas quase que completo na sua capacidade produtiva daquilo que ela tem. Então, o Brasil, na minha visão, os empresários, é a grande oportunidade. É acreditar de que os números estão falando o que é certo, não acredita na imprensa, que muitas vezes fala, não sei o que vai acontecer, vai cair a exportação. Não vai cair, não. Não tem como cair. A exportação brasileira vai crescer e o valor vai seguir, se não mais alto, pelo menos igual, que está dando uma margem muito interessante de receita, de markup para o produtor. Então, eu estou muito claro nisso. É a grande oportunidade do Brasil aumentar a sua produção, aumentar o seu investimento na área agrícola e se tornar aquilo que o mundo inteiro espera, o grande salvador do mundo com relação a isso é mais o grande exemplo de que produzindo bem, qualidade, a preços competitivos, usando toda a tecnologia como o Brasil tem na agricultura, nós vamos ser o grande país muito proximamente. Perfeito, seu Carlos. Acredito veementemente nas suas palavras. Os números mostram isso. A gente precisa reforçar a nossa confiança no nosso produto, nas nossas políticas. E acredito que nas crises a gente precisa aprender também e sair dela fortalecido. Seu Carlos, eu vou passar a palavra para o senhor, só antes eu quero agradecer a sua presença. Tá? Alguns empresários me mandaram mensagem, falaram, vai ficar gravado, depois eu quero ver, eu estou em viagem, estou no avião. Eu disse, olha, vamos solicitar, vamos deixar salvo para que vocês assistam também e não percam essas informações. Mas a nossa rede hoje, seu Carlos, a prioridade dela é promover a internacionalização das empresas brasileiras por meio de um conjunto de serviços customizados e as necessidades que as pessoas têm dentro desse campo da internacionalização. Por isso, a gente conta com especialistas que desenvolvem soluções encadeadas e complementares para os diversos níveis de maturidade de empresa. A gente está falando diagnóstico de maturidade, plano de internacionalização. A gente sempre está apoiando as definições de prioridades setoriais para que os estudos de inteligência direcionem o Estado do Tocantins, principalmente, para que os empresários tenham o seu produto conhecido. Então, nós temos um projeto hoje chamado Na Rota da Exportação, que o empresário da pamonha está exportando, para se capacitando para levar a pamonha para a Europa. Então, a empresa de roupa tocantinense já pensa em ir para fora do país com menos de 3 anos de vida. Então, é possível mandar para fora, sim. A gente não precisa ter anos de ser grande empresa. A guerra não vem para nos parar. É a sua palavra de ânimo, a sua palavra de encorajamento industrial tocantinense, que a gente acredita também. Chegou a hora de nós irmos além de noticiário e acreditar na força do agro, na força da indústria. O último PIB que saiu agora, do IBGE, foi divulgado, a indústria voltou a crescer e não vai ser esses conflitos, né, esperamos que logo se frente, que vão nos parar. Então, a gente agradece, o sim está à disposição do industrial tocantinense para ajudar a exportar, a importar. Mais uma vez, no nome do presidente Roberto Pires, eu agradeço o Grupo Oxford, na sua pessoa, da Amanda, que é a nossa assessora aqui da unidade, e quero deixar suas palavras finais aí para o nosso industriário e agradecer, e desde já convidar para os próximos de 2023 também essa parceria segue. Maravilha. Então, muito obrigado. Para mim foi um prazer, uma honra participar. A minha palavra realmente é uma palavra de otimismo. Eu acho que tivemos uma grande oportunidade com a China, não aproveitamos. Agora temos uma outra grande oportunidade com esta guerra. A gente não quer guerra, a gente não gosta disso, mas somos empresários, temos que aproveitar as oportunidades. E eu digo mais, para a indústria de Tocantins, é a grande oportunidade de aumentar o nível de industrialização do nosso produto agrícola. É a grande oportunidade da gente ter o preço do produto aqui, sem transporte, sem custo, sem nada,
e transformar o grão de soja em óleo, transformar o grão de milho em farelo e assim sucessivamente. É um momento porque nenhum país no mundo vai poder competir com o Brasil no produto industrializado derivado do agronegócio. Tocantins está no centro do Brasil, está no centro de produção, vai para frente. Eu acho que é um país, é um país isolado do resto do Brasil, do ponto de vista de mentalidade, é uma mentalidade de produção, de desenvolvimento, e eu estou seguro que aí sobre a liderança de vocês, que tem feito esse trabalho tão importante na FIECA, a gente vai ter a chance de ver Tocantins liderando essa virada do mundo. Falaremos sobre isso quando nós chegarmos lá. Essa é a nossa expectativa também, de crescer a cada ano e desenvolver a indústria para que empregos, para que renda, para que a qualidade de vida seja melhorada. O Estado só cresce quando a indústria também cresce junto com ele. Seu Carlos, muito obrigado, sucesso aí para o senhor e até o próximo webinar. Um abraço, então. Até mais, um abraço.